objetivo dentro da disciplina de controle? Basicamente é construir, projetar controladores que atendam a nossa necessidade, que atendam a necessidade do nosso processo ou da nossa planta. E vamos colocar algumas denominações técnicas aqui para ficar tudo mais claro. Eu falei para vocês que basicamente existe a planta, existe uma entrada e existe uma saída, certo? Mas existem algumas denominações importantes. A entrada a gente chama de variável manipulada ou variável de controle. E o que sai a gente chama de variável controlada ou variável de processo. Basicamente são essas denominações que a gente coloca. O que a gente está controlando mesmo é a nossa planta ou processo de um forno industrial, de um chuveiro, de um fogão, seja lá do que for, a gente vai chamar aquilo de planta. E quais são os componentes que são mais importantes dentro desse processo? Bom, basicamente você vai ter materiais mecânicos e elétricos ali para fazer todo esse controle, para fazer todo esse processo. E lá dentro você vai ter o controlador propriamente dito, certo? Você vai ter a entrada da coisa, que é a variável manipulada, certo? Você também vai ter atuadores e sensores para conseguir fazer todo esse controle, certo? Porque se eu estou entrando com uma determinada variável, por exemplo, estou acelerando, estou pisando lá no acelerador do meu carro. Se eu quero que ele ande, precisa ter algo ali atuando para que haja velocidade, para que a roda gire. E que no nosso caso vai ter motor, vai ter vários conjuntos ali que vai fazer todo esse processo. Então quando você acelera, você está acionando o motor, que por sua vez está acionando as rodas, e aí você tem a velocidade. Mas você tem também o controlador, certo? Porque se o carro é automático, tá trocando de marcha ali automaticamente, você tem um controlador que vai definindo, conforme você vai acelerando, qual marcha que ele vai colocar ali no motor naquele instante de tempo. E outra parte muito importante é que você precisa saber de alguma forma o que está acontecendo. Então, por exemplo, lá no seu carro você precisa saber qual velocidade você está dirigindo para você acompanhar qual que é a velocidade permitida na via que você está. E para isso a gente tem sensores. Colocando esses sensores a gente consegue ver lá no nosso display do carro qual a velocidade que eu estou indo, qual a quantidade de combustível que eu tenho no carro, de água, de óleo, quando eu preciso trocar água, óleo e etc. Então, basicamente, dentro de um processo de controle, você vai ter atuadores, sensores, o controlador e as variáveis que vão entrar e que vão sair, e os sensores para ler toda essa parte e todo esse processo de controle. E a característica de um sistema de controle é um sistema dinâmico, ou seja, precisa obviamente estar acontecendo alguma coisa para eu conseguir controlar essa alguma coisa. E muito interessante que dentro da nossa disciplina de controle, normalmente a gente tem acesso ou a gente tem a disponibilidade a uma equação que determina qual vai ser essa minha planta, né? Ela tem um comportamento específico. E esse comportamento específico pode ser tirado de uma equação diferencial para mim conseguir montar o meu controlador a partir dela. E dentro da disciplina de controle, a gente aprende a fazer isso. Então, muitas das vezes também, a sua planta, o processo, na maior parte das vezes, não tem essa equação, não tem como que eu posso dizer, o projeto da planta em si. E dentro da disciplina de controle, a gente também aprende métodos para conseguir saber qual que é o sistema da planta que a gente vai tentar controlar pelo nosso controlador. E existem coisas que você pode fazer, técnicas que você pode fazer para tirar essa equação, para tirar quais são as variáveis que você precisa controlar ali e montar toda uma equação para você conseguir criar o seu controlador, né? Então é isso que a gente aprende dentro da disciplina de controle. Beleza? Conseguiu entender? Dentro de um controle, de uma planta, você vai ter as variáveis de entrada, as variáveis de saída, atuadores, sensores, principalmente, são muito importantes nessa parte de controle. Nas próximas aulas a gente vai ver que existem alguns sistemas de controle que têm sensores, outros que não têm sensores, e a gente vai discutir isso mais pra frente. A gente também tem a planta, que tem um modelinho ali que descreve ela, né, que é um sistema dinâmico, então você tem um modelo que consegue descrever toda aquela planta, todo aquele processo, e aí a partir disso, com alguns métodos que a gente vai ver mais pra frente, a gente consegue criar um controlador para fazer o controle desses processos.